E aí, tudo certo? Olha só, nosso papo hoje é bem direto ao ponto. A gente vai aprender a gabaritar os artigos fundamentais da nossa Constituição. Quem está na lida dos concursos sabe que esses artigos são figurinhas carimbadas, né? Eles sempre aparecem. Então, vamos juntos desvendar como as bancas pensam e, claro, o mais importante, como nunca mais cair em nenhuma pegadinha. Bora lá? Bom, para já entrar no clima, vamos começar com uma questão real de concurso. Essa afirmação aqui, que caiu na prova do MPE de Santa Catarina, ela é verdadeira ou falsa? Pensa com calma, hein? Porque essa aí é exatamente o tipo de armadilha que derruba muito candidato bom. A resposta é falso! E olha, entender o porquê dessa resposta é o grande segredo para dominar esses artigos de uma vez por todas. As bancas examinadoras adoram misturar esses conceitos para criar uma confusão na nossa cabeça, mas hoje a gente vai resolver isso. Então, esse aqui é o nosso plano de voo, nosso plano estratégico. A gente vai desconstruir esses artigos e aprender a driblar as armadilhas mais comuns. Vamos passar por cada um desses pontos para construir um conhecimento sólido, sabe? Aquele que é a prova de qualquer banca. Primeiro de tudo, por que esses artigos são tão visados? É simples, na verdade. Eles são a base, o alicerce de todo o nosso sistema constitucional. É como se fosse o DNA do Estado brasileiro. É por isso que os examinadores miram neles sem dó, para testar se a base do conhecimento está firme mesmo. E o desafio central, o ponto onde todo mundo se enrola, é saber diferenciar o que é fundamento, o que é objetivo e o que é princípio das relações internacionais. As bancas sabem que os conceitos são parecidos e exploram isso ao máximo. Então, vamos detalhar cada um deles para essa confusão acabar de vez. Vamos começar pela fundação, pelo alicerce da República, os fundamentos, que estão lá no artigo 1º. Pensa neles como os 5 pilares que sustentam todo o prédio do Estado brasileiro. São a nossa base, aquilo que não se negocia. E aqui estão eles, os 5 pilares: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, pluralismo político. É fundamental ter isso aqui memorizado, na ponta da língua mesmo. Agora, para fixar de verdade, vamos dar uma olhada no texto do próprio artigo. Presta atenção na palavra-chave. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, é exatamente essa palavrinha fundamentos que as bancas usam para montar as pegadinhas. Lembrar dela já é o primeiro passo. Isso nos leva direto para a nossa ferramenta mais eficaz de memorização, o famoso mnemônico So-Si-Di-Va-Plu. É uma técnica simples, mas, gente, na hora da prova, é extremamente poderosa. Repete aí mentalmente. So-Si-Di-Va-Plu. E aqui está a chave do negócio. SO de soberania, CI de cidadania, DI de dignidade da pessoa humana, VA de valores sociais e PLU de pluralismo político. Com o SOCI, DA, PLU na cabeça, não tem como errar. Fica fácil identificar um fundamento. Beleza? Agora vamos para o próximo conceito para a gente ver como tudo se encaixa. Agora a gente vai falar dos objetivos que estão lá no artigo 3º. Se os fundamentos são um alicerce, os objetivos são a missão, sabe? As metas, a direção que a República precisa seguir. Percebeu o padrão aqui? Todos eles começam com verbos no infinitivo. Construir, garantir, erradicar, promover. Como uma questão da FCC já cobrou, isso indica uma ação, um comportamento ativo que o Estado deve buscar. São tarefas a serem cumpridas, sabe? E claro que a gente tem um mnemônico para isso também, CON-GA-R-PRO, que é baseado justamente nesses verbos. CON de construir, GA de garantir, R de erradicar e PRO de promover. Simples, direto e muito, muito útil. Ok, agora a parte crucial. A gente vai entender como as bancas armam aquela cilada clássica, misturando todos esses conceitos. É exatamente aqui que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. A pergunta que vale aprovação é essa. Como é que a gente mantém tudo isso organizado na cabeça na hora da prova, com toda aquela pressão? A chave, gente, é a comparação direta. Ver os conceitos lado a lado muda completamente o jogo. Olha, essa tela aqui é a nossa arma secreta, sério. É o mapa da mina. Vê só, tudo lado a lado. Na esquerda, os fundamentos. São os pilares, substantivos estáticos. É o nosso SO-CDIVA-PLU. No meio, os objetivos. Nota que são verbos de ação. Construir, garantir, é o CONGAER-PRO. E na direita, os princípios internacionais. Se não se encaixou nos 2 primeiros, a chance de estar aqui é enorme. Use essa imagem para treinar o cérebro a categorizar as coisas bem rápido. Vamos aplicar isso na prática. Essa questão 17 testa exatamente essa diferença.
Item 1. Dignidade da pessoa humana. É o DI do sócio de Vaplo. Então, é um fundamento. Certinho. Item 2. Construir uma sociedade, verbo, ação, é o CON do Conga Air Pro, objetivo, certo também. E o item 3, solução pacífica dos conflitos, é um princípio lá do artigo 4º. Conclusão, a afirmativa está corretíssima, verdadeiro. Mais uma essa da CESP. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que vem na cabeça na hora? O vaso de Vaplo, ou seja, é um fundamento. A questão diz que é um princípio das relações internacionais, está errado. Então essa afirmação aqui é falsa. Viu como fica mais fácil? Para a gente fechar o nosso gabarito, faltam só duas peças-chave. A separação dos poderes, lá no artigo 2º, e a postura do Brasil no cenário mundial, que está no artigo 4º. Vamos fechar isso agora. O artigo 2º é bem direto, mas tem a pegadinha clássica dele. Muita atenção, são apenas 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público não é um 4º poder. Uma questão da FCC tentou encaixar o MP ali no meio. É um erro clássico que, a partir de hoje, ninguém mais vai cometer. Já o artigo 4º, ele define como o Brasil se comporta com as outras nações. E esses princípios, como defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, não são só teoria não, hein? Eles se aplicam no mundo real, como a gente viu numa questão sobre o voto do Brasil na ONU a respeito da guerra na Ucrânia. E aqui, atenção máxima com as palavras negativas e os opostos. A CESP, numa prova para investigador de polícia, tentou inverter os princípios. Falou em intervenção e negativa de asilo político. É o contrário, né? O Brasil preza pela não intervenção e pela concessão de asilo. A banca adora esse jogo de palavras. Fique ligado. E aí, para a gente fechar e ver se tudo ficou claro, uma última pergunta bem rápida. A dignidade da pessoa humana, que é um conceito tão importante, ela é um pilar de sustentação, uma base, ou é uma meta a ser alcançada? Em outras palavras, é um fundamento ou um objetivo? Com certeza, é um fundamento, um dos pilares centrais da nossa república. É só lembrar do DI do nosso mnemônico, o Soci Diva Plus. Dominar essas distinções, usando os mnemônicos e aquela visualização lado a lado, é o que vai fazer toda a diferença na hora da prova. É isso que separa a aprovação do tente novamente. Esse é o caminho para gabaritar.